Muito boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estaremos estudando a palavra de Deus dentro de alguns instantes e gostaríamos de contar com a sua preciosa atenção para esse momento. É um momento em que nós estaremos dando continuidade ao estudo da palavra de Deus na primeira epístola de João. Hoje nós estaremos no capítulo 2, estudando os versículos de 15 a 17, somente 3 versículos. No entanto, são versículos muito ricos de ensinamento. Eu gostaria de lhe encorajar a estar conosco durante esses instantes. Também lhe encorajo a chamar outras pessoas para acompanharem também o estudo e assim crescerem na graça e crescerem no conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos uma carta muito preciosa, que é a primeira carta do apóstolo João. É uma carta que foi escrita para cristãos muito preciosos, daquele apóstolo chamado apóstolo amado. Ele, inclusive, se refere àqueles irmãos que certamente eram os alvos primários dessa carta, como sendo filhinhos, amados. Então nós encontramos muito carinho da parte de João ao abordar coisas tão importantes da palavra de Deus. Nós saudamos a todos que estão chegando. Boa noite, Rosa, boa noite, Reinaldo e Tatiana, muito queridos nossos, que Deus nos abençoe. Boa noite, Gil, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Com muita alegria nós recebemos esses nossos preciosos irmãos e lhe encorajo a divulgar para que outros também possam acompanhar esse rápido, objetivo, mas tão significativo, tão importante estudo que nós faremos, né? Nosso irmão Antônio Pascoal também está conosco, que Deus o abençoe. A irmã Neia, Deus abençoe a senhora, muito querida nossa, e tantos quantos estão participando. Nós vamos orar ao nosso Deus, em seguida estaremos lendo esses 3 versículos. Desde já encorajo você a estar com a sua Bíblia aberta nesse texto, em 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Assim nós estaremos estudando a palavra de Deus. Muito bem, irmã Vilane, lá do Dourado, né? Está assistindo, lá do Dourado, que fica ali na boa cidade do Horizonte. Deus abençoe a irmã Vilane, irmão Valdeci, são tão caros para nós. Vamos então orar ao Senhor, onde você estiver, baixe a sua cabeça, caso possa, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Soberano Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de termos a Tua palavra, Senhor, diante de nós. Nosso Deus, assiste-nos com o Teu Espírito, dá-nos o discernimento espiritual para esse momento, Senhor. Que a Tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração. Que possamos, ó Pai, ter corações receptivos à Tua palavra, Senhor. Nosso Deus, sê com tantos que estão enfermos, sê com tantos que padecem, sê, ó Deus, com tantos que vivem um contexto de luto, que a Tua boa mão esteja estendida sobre cada vida, sobre cada família. Nosso Deus, nós somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós estaremos estudando a palavra de Deus, né? Saudamos a irmã Silvana Araripe, a irmã Carla e tantos quantos estão assistindo nesse instante. 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17. Vejam o que diz a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora,
o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Amém. Meus irmãos, existem textos na palavra de Deus que eles se explicam de uma maneira muito fácil. Nós podemos compreender exatamente o que o apóstolo João estava dizendo. Podemos compreender aquilo que João falava. João escrevia no final do primeiro século, anos 90, 95 do primeiro século. Ele escrevia essa carta para os irmãos em Cristo. Alguns irmãos muito próximos dele. Portanto, ele inclusive os chamava de filhinhos, amados. Então ele tinha uma proximidade com aqueles irmãos. Certamente muitos deles eram filhos na fé de João. João foi quem apresentou o Evangelho da Graça àqueles irmãos. Ele então falava a respeito da trajetória de vida cristã que nós passamos a ter após termos sido justificados pela graça do Senhor Jesus. Somente lembrando, nós somos justificados pela graça, que é um ato unilateral, não fazemos nada, é pela graça que nós somos salvos, justificados. Porém, após a justificação, segue-se o processo de santificação, que é o segundo momento da salvação, o processo de santificação. Então é nesse processo que nós somos instruídos a não amarmos o mundo, a não amarmos as coisas que há no mundo. Podemos pensar da seguinte forma: o que é o mundo? No Novo Testamento nós temos alguns sentidos para a palavra mundo. Nós temos o sentido do mundo enquanto planeta, enquanto coisas criadas pelo nosso Senhor, o mundo todo, o céu, o mar, as coisas que há no mundo que foram criadas por Deus. Há também o sentido do mundo como sendo o conjunto das pessoas, judeus e não judeus, judeus e gentios. Quando nós encontramos em João 3,16, é nesse sentido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou todos, judeus e não judeus, tá? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos esses dois sentidos, mas temos um outro, que é justamente o que João fala nesse contexto. É o sistema estabelecido por este século, por este mundo. Então, somente lembrando, existe o mundo das coisas que foram criadas por Deus, o mar, as belezas, os montes e tudo mais. Existe o mundo, as pessoas como um todo, judeus e gentios, judeus e não judeus. E existe o mundo que é o sistema criado por uma sociedade corrupta, corrompida, um sistema criado pela natureza humana que caiu, um sistema que afasta o homem de Deus. A grande verdade é que o contexto em que a palavra mundo está inserido é que delata o sentido dessa palavra, da palavra mundo. Nesse contexto, nós sabemos muito bem que João estava se referindo ao sistema estabelecido por este século. É dentro desse sentido que nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, quando ele diz: não vos conformeis com este mundo, com esse sistema estabelecido, por esse sistema criado por uma natureza caída, por uma sociedade corrupta, corrompida pelo mal. É o mesmo sentido, no mundo jaz o maligno, ou no mundo jaz o maligno. O que é que nós encontramos? Ou o mundo jaz no maligno. Nós encontramos o mundo no sentido desse sistema que afasta o homem de Deus. É nesse sentido, então, que João fala a cada um de nós: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. João, então, está dizendo que as coisas que há neste mundo, os sistemas,
as decisões, os caminhos estabelecidos por esse sistema mundial, esse sistema humano, esse mundo não merece o nosso amor, não merece o nosso apego. Não vale a pena nós amarmos essas coisas que são efêmeras, que são coisas transitórias, que são coisas passageiras. Isso não vale o nosso amor. Nós bem sabemos que a solução para este mundo não está neste mundo. A solução para este mundo está no Senhor Jesus Cristo. Então as coisas que nós encontramos neste mundo não merecem o nosso amor, o nosso apego. Nós precisamos nos lembrar que nós estamos aqui de passagem. Nós precisamos sempre nos lembrar que somos peregrinos. Que as coisas que nós encontramos neste mundo, o fascínio que este mundo tantas vezes exerce sobre a nossa vida, não merece o nosso amor. Nós não podemos deixar de amar a Deus para amar o mundo, esse sistema que é estabelecido por esse mundo. É nesse sentido que nós encontramos. Esse mundo, as coisas deste mundo, têm prazo de validade, passam, são efêmeras. As novidades são sempre renovadas, você pode observar. O que tinha valor ontem, hoje já não tem valor. Mas nós encontramos uma palavra de Deus que permanece para sempre. Nós encontramos um Deus que permanece fiel. Nós encontramos um Senhor que sempre está conosco. Ele sim merece o nosso amor. Então João diz assim: não ameis o mundo, tá? Nem as coisas que há no mundo. As coisas que há neste século. As coisas que fascinam. Você pode muito bem apreciar isso ou aquilo, mas nunca deve amar, porque nós devemos amar é a Deus. Senhor Jesus Cristo, né? E no Evangelho de Lucas nós encontramos o Senhor Jesus Cristo sendo enfático, dizendo o seguinte: aquele que não me amar mais do que a pai, a mãe, aos filhos, a mulher e a si mesmo, esse não pode ser meu discípulo. Então nosso amor precisa estar voltado para Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Que nós jamais possamos tirar o amor que nós devemos ao nosso Deus para colocá-lo nas coisas deste mundo, deste século. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E aí João é mais enfático dizendo: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama este século, aquele que ama esse sistema, aquele que ama as coisas desse sistema, as coisas pertinentes a esse sistema, o amor do Pai não está nele. Isso é interessante. Por quê? Por que nós amamos a Deus? Vamos pensar dessa forma. Tá? Vamos por essa lógica, que aí nós encontraremos certamente uma explicação. Por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Quando nós de fato, quando nós verdadeiramente nos sentimos amados por Deus, nós retribuímos este amor. Naturalmente nós retribuímos este amor. Aí você pode observar, fazendo uma releitura dessa segunda parte do versículo 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque se ele percebesse que o amor do Pai está nele, ele certamente retribuiria este amor. Porque nós amamos o Pai porque nós nos sentimos amados por ele. O nosso amor a Deus não é um amor ativo, ele é reativo. Nós reagimos ao amor que Deus tem para com cada um de nós. Então, o fato de nós amarmos as coisas deste mundo é porque, ou quando nós amamos as coisas deste mundo, é porque nós ainda não nos sentimos plenamente amados por Deus. Nós nos sentimos amados pelo mundo. O amor é um relacionamento dinâmico de dar e receber.
Então nós pensamos que o mundo nos ama porque ele nos oferece isso, porque ele nos oferece aquela vantagem, porque ele nos oferece aquele conforto, porque ele nos oferece aquela oportunidade. Então nós nos sentimos amados pelo sistema e nós passamos a amar o sistema. Só que isso tudo é ilusão. As pessoas mais tristes do planeta são pessoas que já tiveram muitas oportunidades na vida. Não são as pessoas mais pobres materialmente falando. São pessoas que já tiveram muitas oportunidades na vida. No entanto, foram enganadas e nem sabem. Porque, na verdade, o mundo não tem felicidade para nos oferecer. A fonte da felicidade é o próprio Deus. Não é o marido que faz a mulher feliz. Não é a mulher que faz o marido feliz. Não é o pai que faz o filho feliz. Não é o filho que faz o pai feliz. Porque felicidade é uma especialidade de Deus. É Ele que nos dá a felicidade. Ele é o especialista em felicidade. No Salmo 32 nós encontramos isso claramente, não é? Claramente. Bem-aventurado ou feliz aquele cujo pecado é perdoado. Quem é que pode perdoar pecado? É o nosso Deus. Portanto, nós somos felizes ao sermos perdoados por Ele. Como é feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é encoberto. Quem que pode encobrir o pecado, perdoar a iniquidade? O próprio Deus. É Ele quem faz a gente feliz. A especialidade da felicidade pertence a Deus e não a este mundo. Neste mundo nós podemos até ter momentos efêmeros de felicidades. Momentos rápidos de felicidade. Nós podemos ter lampejos de contentamento, mas quando essa alegria, esse contentamento não vem de Deus, ele é transitório, passageiro. No entanto, quando a felicidade, a alegria, o contentamento vem de Deus, ele permanece. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei passar falta e sei ter tudo em abundância. Eu já estou experimentado em tudo quanto essa vida tem para me oferecer, tanto na tribulação como também em dias áureos. Eu posso todas as coisas, enfrentar todas as coisas, porque é Deus que me fortalece. Então, o especialista em felicidade é o nosso Deus. Nós precisamos amá-lo acima de tudo, amá-lo acima de todas as coisas. Aquele que ama esse sistema, que ama este mundo, as coisas deste mundo, o amor do Pai não está nele. Infelizmente, certamente o amor do Pai não está naqueles que amam as coisas deste mundo. Mas se você sente que o amor do Pai está em você, certamente você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai olhar para as coisas deste mundo, desse século, tá? E vai dizer assim: é interessante até, mas não merece o meu amor. Eu tenho até uma opinião a respeito disso, mas não merece o meu amor. Não merece o meu apego. Não merece o meu envolvimento completo, integral. Porque esse envolvimento completo, integral, é com o meu Deus, cujo amor não pode ser medido, cujo amor o levou a entregar o seu próprio filho para morrer em meu lugar. Então, esse é o meu envolvimento, o meu afeto, o meu amor está no meu Deus e não nas coisas deste mundo e não naquilo que o mundo tem para me oferecer, porque felicidade verdadeira tem quem está no Senhor Jesus. Ele sim, Ele é o mediador que nos leva até o nosso Criador, que sabe exatamente como nós podemos ser felizes. O versículo 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, e aí ele coloca a concupiscência da carne, inclinação da carne, tá? O que mais? A concupiscência dos olhos, a maldade que há no olhar, a cobiça que vem através dos olhos. O que mais? A soberba da vida. E como tantas vezes nós somos inclinados a termos uma soberba grande, altivez, orgulho,
da vida, tá? Não procede do Pai. Não procede do Pai. Essas coisas que há no mundo não procede do Pai, mas procede do próprio mundo. São coisas deste próprio sistema, que é temporário, que tem prazo e validade. E aí entra em questão exatamente a nossa esperança. Onde está a nossa esperança? Vejam bem, se a minha esperança estiver somente nas coisas deste mundo, eu estarei constantemente envolvido, tá certo? Na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, fascinado pelo que eu vejo, pelas minhas inclinações, pelos meus desejos, tá? Eu estarei constantemente, eu estarei envolvido na soberba da vida. Quanto mais tenho, mais quero. Eu quero ser importante, eu quero ser mais poderoso, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Então eu quero, para que o orgulho possa tomar conta do meu viver. Isso é a soberba da vida. Assim eu poderei ter uma vida altiva neste mundo. Então, se a minha esperança estiver neste mundo, eu encontrarei neste mundo as coisas que poderão fascinar a minha vida humana, carnal. Porém, se a minha esperança estiver em Deus, essa esperança é uma esperança que não se limita ao tempo que eu passo aqui nesta vida. Portanto, eu hei de compreender que essas coisas procedem de um mundo que tem prazo de validade. Tanto esforço para nada, não é? Chegamos aqui sem trazer absolutamente nada. Voltaremos sem levar absolutamente nada. Portanto, faz como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. Eu quero sair desta vida com o coração cheio de fé. A minha bagagem não será ouro nem prata. A minha bagagem será a fé. É essa fé que certamente há de me conduzir ao Senhor Jesus, à vida eterna com Deus. Eu preciso então encher o meu coração dessa esperança. A fé, esperança, graça, as coisas que eu tenho do meu Deus, coisas que vão além desta vida, coisas que o tempo não levará, não roubará. Não são coisas efêmeras, são coisas eternas. Por isso que Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se limitasse somente a esta vida, nós seríamos os mais infelizes dentre todos os homens. Minha esperança não está neste mundo. Eu não me fascino com as coisas deste mundo. Até aprecio, servem para me ajudar, para dar dignidade à minha família, àqueles a quem eu amo, a mim mesmo, mas não são coisas que merecem o meu amor. Eu devo amar a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá no relato, né, de João 14, diz, não se turbe o vosso coração, vocês creem em Deus? Vocês creem em Deus, não é? Então creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou estejais vós também. Isso é amor. Às vezes a gente pensa que o mundo nos ama, mas na verdade o mundo não nos ama. Esse sistema não nos ama, ele nos usa. Ele quer nos usar. E quando nós já não tivermos qualquer utilidade para ele, nós seremos facilmente descartados. Enquanto que o nosso Senhor diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é amor. Isso é amor. Ele não quer nos usar. Ele nos ama e quer que nós estejamos onde Ele está. Por isso que Ele enviou o seu Filho, para ser o mediador, para ser aquele que nos reconcilia com o Criador. Versículo 17. Ora,
O mundo passa. É aquilo que falamos agora há pouco. Tem prazo de validade. As coisas passam. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Tudo isso vai passando. O fascínio. Aquilo que nos alegra hoje já não nos alegrará necessariamente amanhã. Ele vai passar. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eternamente. E a vontade de Deus é que nós nos cheguemos a Ele, por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo de Deus. Nós viveremos eternamente. Nós permaneceremos eternamente por fazermos a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós nos cheguemos a Ele com o coração arrependido, com o coração quebrantado. Que nós nos cheguemos a Ele na expectativa de termos uma nova vida com Ele. Por isso que o profeta Isaías disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem os seus maus caminhos e volte-se para o Senhor, porque Ele é generoso em perdoar. Aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece eternamente. O mundo passa, a concupiscência passa, os desejos passam, a lascívia passa, as inclinações passam, a cobiça passa, a soberba passa. Chega o tempo que nada disso tem mais graça, nada disso tem algum valor. Tudo isso vai passar, mas aquele que faz a vontade do Pai, do Senhor, esse permanece para sempre. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, de eternidade. Não, nem tudo termina nesta vida. Aqui, quando partirmos, nós mudaremos para melhor. Mudaremos de endereço para um lugar melhor, construído pelo Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Quando essa casa terrena se desfizer, e ele fala a respeito do nosso corpo, que vai se desfazendo, é matéria, é corruptível. Quando essa casa se desfizer, nós temos um edifício, não feito por mãos humanas, mas feito pelo nosso próprio Deus. Um edifício eterno, para vivermos com Ele eternamente. Essa é a nossa esperança, de vivermos eternamente com o nosso Senhor. Que essa mensagem, que essa esperança, que essa fé nunca se aparte do seu coração. É o nosso desejo. Que você não ame este mundo, ele não merece o seu amor. Que você não ame as coisas desse sistema mundial, das coisas dessa vida. Que você ame a Deus sobre todas as coisas. Que você procure fazer a vontade de Deus. E assim permaneceremos para todo sempre. Que essa seja a nossa esperança. Que Deus o abençoe. Que Ele lhe dê uma boa noite. Que Ele realmente faça com que a mensagem da palavra do Senhor seja aplicada em cada coração. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estaremos daqui a pouquinho transformando essas imagens e estaremos colocando, transportando para o YouTube, o canal YouTube. E se você acha que alguém que você conhece precisa ouvir a respeito dessa esperança, você poderá compartilhar também, e outros poderão também ouvir a respeito daquilo que a palavra de Deus fala, a respeito da nossa vida com o Senhor. Aquele que faz a vontade do Pai permanece eternamente. Uma boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus.